Graça e paz, meu nome é Alberi. Eu quero, nesta oportunidade, pensar com você a respeito de uma reflexão, a respeito de algo que tem realmente falado comigo ultimamente. Eu tenho percebido de uma forma bastante interessante com relação a nossas refeições, né? Com frequência eu estou em casas, em lugares onde eu percebo que não existe mais aquele momento de nós sentarmos à mesa com tranquilidade para uma boa refeição. No dia a dia, em função da correria, do trabalho, a nossa correria diária, muitas vezes sentamos à mesa quando sentamos, porque na maioria das vezes cada um pega o seu prato, um senta na frente da televisão, outro está sentado à mesa, mas está com o celular à mesa. Às vezes a criança está com fone de ouvido, vendo um vídeo do YouTube, acessando a internet. Os pais estão ali olhando um para a cara do outro também, às vezes também meio perdidos, né? Mas entendendo que é o momento que está se vivendo, né? O momento em que as pessoas não dão aquele devido valor a este momento. Se tornou assim um tanto quanto, por assim dizer, banalizado, né? Sabemos que vivemos dias difíceis de correria, mas é importante nós pensarmos sobre isso. Nós pararmos para analisar a respeito desta situação com relação ao que estamos vivendo. Eu tenho esta memória afetiva muito grande de momentos ao redor da mesa. Eu lembro que meu pai não era religioso, meu pai não era cristão, nem tampouco era, nem evangélico era, não era cristão, ele era um homem comum. A religião que ele professava até não se preocupava tanto com essas questões de sentar à mesa, não tem nada a ver com questão religiosa, era princípios que ele carregava. E era interessante que quando nós sentávamos ao redor da mesa, né, o meu pai não permitia que nós nem usássemos boné, não podia ficar sem camisa, de forma nenhuma, tinha que estar, né, arrumado para sentar à mesa. A minha mãe nos servindo ali e ela só sentava, quando sentava, depois que todo mundo estava servido. Era quase um momento de culto da nossa casa, era quase um momento religioso quando nós sentávamos à mesa com os meus pais. E quanto a nós, cada um de nós, qual a nossa percepção com respeito disso? Qual a percepção que você tem hoje? Eu tenho para mim, e esta é minha ideia, o meu pensamento, eu tenho para mim que ao redor da mesa nós somos curados. Nós experimentamos justamente o momento de cura. Apesar de nós vivermos estes momentos em que nós estamos aí numa correria frenética, que não damos atenção devida para a mesa, mas eu tenho para mim que é um momento especial. Eu recentemente vi uma reportagem de um restaurante que me chamou a atenção. O restaurante tinha a seguinte prática: as pessoas chegavam, colocavam no cesto os seus celulares e o primeiro que pegasse o celular para acessar o celular pagava a conta de toda a turma. E ficava aquela tensão no ar, né? E às vezes tocava o telefone, né? Às vezes tinha alguns que deixavam ligado o telefone porque tinha algum compromisso, alguma coisa, aí deixava o telefone ligado e aí vinha uma mensagem, a pessoa esticava a mão para pegar o seu celular e aí lembrava que tinha que pagar a conta e não pegava, mas sempre alguém daquele grupo acabava cedendo e acabava pegando o celular e, consequentemente, ficava com o prejuízo, né, de pagar a conta. Esse é o momento que vivemos, uma vida frenética, uma vida de correria, uma vida de bastante dificuldade. E como nós estamos vendo tudo isso? Como estamos percebendo isso? Mas agora, diante desta constatação, ou diante da constatação dessa triste realidade, vamos olhar o que a Bíblia diz, o que a Bíblia tem a dizer a respeito disso, qual é a percepção da palavra de Deus com relação a tudo isso. Vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer. Vamos ver aqui o que o texto sagrado nos fala justamente a respeito disso. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 20 e 21 diz assim: antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam
Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que sacrificam e que não sacrificam a Deus. Eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É aqui que eu quero pensar. A mesa do Senhor e a mesa dos demônios. Pense comigo. Por que Paulo usa de uma advertência tão grande, tão forte, fazendo essa separação entre mesa do Senhor e mesa dos demônios? Não quero que bebeis do cálice do Senhor e nem o cálice dos demônios. Não quero que vocês se assenteis à mesa dos demônios e à mesa do Senhor. Paulo está fazendo aqui uma distinção que havia naquela época, porque, na verdade, os povos do Antigo Oriente Próximo, eles sacrificavam literalmente a demônios. A mesa, figura do altar, aonde eles sacrificavam. Como nós sabemos, sacrifícios a deuses como Moloque, né, onde as crianças eram sacrificadas. Os próprios maias e incas era comum sacrificar virgens para suas divindades. Então, quando Paulo está falando isso, ele está fazendo uma referência à adoração a demônios, figurado na mesa, demonstrando que o momento, porque Paulo está falando de ceia, o contexto aqui é da ceia. Paulo está preparando para orientar, porque os próprios coríntios, eles tinham uma forma, a mesa do Senhor é uma referência justamente a isso. Por quê? Porque havia a mesa dos coríntios, ou seja, a forma como eles celebravam as festas. A mesa era uma referência à forma como eles cultuavam, à forma como eles se reuniam. E na mesa dos coríntios, ou quando aquelas pessoas se reuniam para comer, havia um clima de egoísmo, porque cada um comia a seu bel prazer, né? Fazia suas refeições e havia até mesmo uma hierarquia, havia até mesmo uma divisão de classes. Havia, por exemplo, pessoas mais abastadas que tinham o seu espaço, o escravo, né, não tinha tanto o seu espaço para comer, comia se sobrava. Então era um ambiente assim, digamos assim, era um ambiente pagão. Paulo está dizendo que quando nós nos assentamos à mesa, seja a mesa para a nossa refeição como família, seja até a própria mesa da ceia, que é a referência primária, a principal de Paulo, né? Nós temos que entender que nós não somos pagãos. Nós não devemos agir como pagãos que se assentam de forma relaxada à mesa para comer e não estão dando a mínima para o que está acontecendo. Não, a ceia, a mesa, tanto das nossas refeições cotidianas, quanto a mesa do Senhor, da nossa ceia, né, da comunhão dos santos, não vivemos ela como pagãos, temos que vivê-la como um momento sagrado, um momento santo, o momento em que nós experimentamos de fato a cura pela presença do Senhor. Assim como a Bíblia conta a história de Mefibosete, que quando ele é levado pela sua babá, levado embora para fugir durante a guerra, ele cai e quebra as pernas, ele é criado, separado, criado num lugar chamado Lodebar, criado como mendigo, criado não como um príncipe que era para ser. O que acontece é que um tempo depois, anos depois, Davi está no seu trono, está ali pensando, e Deus faz Davi lembrar de uma promessa que havia feito para Jonathan. E ele pergunta: alguém da casa de Saul ou da casa de Jonathan para que eu possa usar de misericórdia? E alguém diz: olha, tem sim, Mefibosete. Mefibosete, ele está morando em Lodebar. O que Davi faz? Manda buscar Mefibosete. E você conhece a história? Mefibosete é trazido para a mesa do Senhor, ou melhor, para a mesa do rei, e na mesa do rei ele é tratado com dignidade. Ele é restaurado de suas dores, de seu sofrimento. Isto é uma alusão a mim e a você, que também quando nós sentamos à mesa do Senhor, à mesa do Rei Jesus, aleluia, nós somos curados de nossas dores, de nossos traumas, de nossas indignidades, de nossas dificuldades, sim, assim como Mefibosete. Você pode ser curado à mesa do Senhor. Um dia eu ouvi uma canção de uma cantora, Thalita, se não me engano o nome dela, Thalita alguma coisa,
não lembro qual era o seu segundo nome, mas e ela cantava e dizia assim a letra daquele hino: a tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. Quando eu vi esta canção e eu fui levado à minha infância, quando muitas vezes eu experimentei esse período de festas de família, reuniões familiares em que nós sentávamos à mesa para estarmos com os nossos pais. E era tão bom. Eram momentos de cura, de restauração da alma. Claro, eu sei que a mesa, pessoas que sentam à mesa e começam a discutir, bater boca, e é tão ruim. Você já percebeu que quando na hora da refeição as pessoas começam a discutir, falar de política, de futebol, o clima pesa e a comida fica indigesta? Porque a mesa é lugar de cura e não de discussão, de bater boca, de ficar se ofendendo. Sim, toda vez que eu lembro desta canção, a tua mesa cura. A tua mesa cura. Isso fala comigo, porque afinal, pastor, você vai dizer assim, mas do que nós somos curados? Na mesa do Senhor nós somos curados do nosso egoísmo, porque nós olhamos para o lado e vemos o nosso irmão que às vezes é menos afortunado que nós. Quando nós sentamos à mesa, nós somos curados do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nosso espírito de orfandade, porque nos sentimos em família. Estamos em família quando estamos ao redor da mesa. Sim, ao redor da mesa somos curados. Eu lembro de uma situação, de um episódio. Eu era criança, as minhas irmãs contam, quando eu relatei para elas esse episódio, elas disseram, tu não podia lembrar disso porque tu era muito criança, tu tinha entre 4 a 5 anos, eu digo para elas, eu lembro sim. Nós não tínhamos o que comer, o meu pai pediu para o vizinho para que ele pudesse pegar um mamão verde. E meu pai pegou mamão verde. Sim, mamão verde. Ele lavou aquele mamão, tirou a semente, picou e fez com água e sal, e essa foi a nossa comida. E eu lembro de forma muito clara, meu pai de pé ao meu lado. E eu lembro do meu pai parado, nos olhando comer, eu olhei para ele e disse, pai, o senhor não vai comer? E meu pai disse, não, pai não está com fome, pode comer, o pai está sem fome, como à vontade. E eu mesmo sendo uma criança de 4 a 5 anos, na minha mente ficou aquela memória. O meu pai não está comendo para sobrar mais comidas para nós. Sim, esta foi a memória que foi marcada ao redor da mesa. Eu nunca mais esqueci disso. E mesmo meu pai não sendo um homem perfeito, mesmo em um momento da sua vida ele ter sido um ébrio, um alcoólatra, mas eu percebi, eu pude trazer ao meu coração esta memória afetiva muito forte. E eu passei a admirá-lo, a amá-lo, a respeitá-lo. Eu fui curado de um espírito que podia me acompanhar até hoje, de orfandade. E eu fui curado ao redor da mesa, quando eu vi o meu pai deixando de comer para que eu pudesse comer mais. Sim, ao redor da mesa, somos curados. Que Deus em Cristo abençoe você, que você possa ver a partir de hoje a sua refeição com a família e o seu momento de ceia na sua igreja como um momento de cura, de restauração na sua vida. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.